Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Mussum Pimentel, eu estou aqui com Felipe Castelo Branco. Felipe agora se integrou ao nosso time aqui da Fiel, e ele também é o editor do site Cante as Escrituras. E hoje o nosso tema do nosso VCast é sobre Cante as Escrituras. É uma alegria ter aqui você conosco, Felipe. Obrigado, Vini. E eu vejo que você está segurando um livro fervorosamente aí. Que livro que é esse? É o livro Cante, é um lançamento, da editora Fiel, e é um livro que ele vai tratar sobre uma teologia do canto. Então, o subtítulo aqui do livro é Como o louvor transforma sua vida, sua família e sua igreja. Então ele vai tratar do impacto que o cantar do povo de Deus tem sobre a família, sobre a igreja, sobre inclusive sua vida particular, sua vida devocional. Então, você pega aqui o índice, ele vai tratar, por exemplo, sobre a música no aspecto particular, no devocional diário, que nós somos criados para cantar, que nós somos ordenados a cantar. Como devemos cantar? Apenas de boca para fora? Não, de coração e mente, junto com a família, junto com a igreja local. E cantar, muitas vezes, vai servir de testemunho para o de fora, né? Pois estamos louvando a um rei, né, que é o Senhor sobre tudo, enfim. E no final desse livro é interessante que ele tem umas faixas bônus, inclusive ele dá esse nome de faixa bônus para parecer como fosse um álbum, né? Como fosse um CD. Apêndice. Um apêndice, né? Então ele diz faixas bônus, e essas faixas são voltadas para aqueles que trabalham com música na igreja, os pastores, líderes de música, que são, por exemplo, adoração e os líderes de louvor, músicos corais e produção, composição e poesia, né? E para pastores e líderes na igreja. Então, para quem trabalha com música na igreja, é um livro importante, né? Deve ser um livro de cabeceário. E quem que são esses caras aqui? Keith e Christian Geddes. Então, Geddes. Os Geddes, eles são muito conhecidos pelo canto congregacional. Hoje eles se destacam pela composição de músicas em formato de hinos, né? Numa pegada contemporânea, que facilitam o canto da igreja. Eles, inclusive, são conhecidos por compor aquela música Só em Jesus, né, em parceria Christ com Alone, parceria com o compositor compositor que em parceria com eles, que me fugiu agora o nome. A gente pode colocar, não sei. Townsend. Alguma coisa Townsend, né? Eu acho que é por aí. Spotify vai falar. Enfim, então eles são referência no que diz respeito a isso, ao canto congregacional. Eles têm muitos artigos já publicados, inclusive alguns desses artigos já traduzidos no Cante das Escrituras. Isso, exatamente. Então, os Geddes, eles são conhecidos também por isso, né, por essa música, e eles têm propagado cada vez mais essa ideia, né, da importância da igreja como comunidade, como igreja, cantar junto. Aliás, se você for no Voltemos Evangelho, a gente traduziu uma música deles pela causa. Sim, você tem a letra, a cifra, tudo gratuitamente disponibilizado lá. É uma ótima música que fala sobre missões. São duas músicas já, né? São duas. Tem uma outra, mas essa daqui que saiu pelo VE. E esse livro aqui, você acha que ele é só para músico? Não. Como eu falei, ele vai tratar do impacto da música na vida particular, na família. Então, não. Todo crente deve ler, porque todos nós somos criados para cantar, né? O livro vai tratar disso, né? Que na criação Deus criou um povo que canta. Deus separou para si, né, um povo para adorá-lo, né? Ele criou todos, na verdade, ser humano cantante, né? Todo mundo canta. E ele vai falar de como isso traz benefícios para a vida particular do crente, né? Então, não, é para todo mundo, para toda a igreja. Então, se você também é pastor de igreja, é um ótimo livro para você ler e para você distribuir para os seus músicos. Fica um livro para você ler. Você que já leu bastante livros desse tema. Sim. O que destaca esse? O que destaca para mim claro, nós temos poucos livros que tratem especificamente da questão do canto congregacional. Temos poucos livros. Mas o que é legal é que, além de ele tratar do canto congregacional, o livro é distribuído de um modo que a igreja ou o grupo de música pode fazer estudos. Então ele inclusive indica, você pode pegar esse livro, separar em 6 semanas, aí ele pega como você distribui os capítulos, para que o grupo de música se reúna, estude isso e aplique na igreja. Ou, inclusive, ele dá um método para toda a igreja também estudar o livro. Para toda a igreja entender a importância do canto, enfim, e trazer melhorias, né, para
para o louvor da igreja. Então, isso se destaca. Então, aqui muito. fica o lançamento da Fiel para você conhecer e cantar. O link vai estar na Tente descrição, cantar né? o livro também. Pode? Hã? Pode cantar o livro? Eu não sei se foi feito Christian para e isso. eu crescemos escutando o som Ai, Senhor. do Brooklyn. Mas você está falando tanto sobre canto congregacional. Nós celebramos ontem a Reforma Protestante. Sim. E a Reforma Protestante o pessoal lembra mais de pregação, que é verdade. É. Mas Lutero compôs hinos belíssimos. Canto, na verdade, na Reforma Protestante era algo importante. Sim. Só que parece que hoje em dia o canto congregacional ele está sendo ameaçado, tem alguns perigos. Vamos conversar então sobre 3 perigos que ameaçam o nosso canto congregacional. Qual que é um perigo que você vê, ou por que está essa situação? Então, o primeiro perigo que eu vejo de forma clara é sobre o momento de louvor, né? Nós sabemos que o momento de louvor é algo... Então, mas o que é momento de louvor? Tá, ok. O momento de louvor, a gente vai chamar aqui de momento de louvor, essa parte do culto, onde temos a hora dos cânticos, né, mais conhecido pela hora dos cânticos, onde várias músicas são tocadas sequencialmente. Tá. Né? Tem igrejas que são 3, 4, 5 músicas. Às vezes tem igreja que é até mais. Né? Então, esse momento ficou conhecido como momento do louvor. É engraçado que... E o momento da palavra? E tem o momento da palavra. E é engraçado que, às vezes, durante o culto, tem até outras músicas, os hinos mais antigos, tradicionais, mas parece que esses hinos são esquecidos. E esse momento dos cânticos virou o momento do louvor. Parece que, e os hinos são momento de louvor também? E a pregação, não é um momento de louvor também? E a oração, não é um momento de louvor também? Parece que só a música ficou caracterizada como momento de louvor. Então, o perigo, qual que você acha que é? Do momento de louvor. O primeiro perigo é causar uma divisão no culto. Uma divisão desnecessária, onde a gente vai ver praticamente, se não tomar cuidado, um culto acontecendo dentro do culto. Porque às vezes, nesse momento de louvor, com várias músicas seguidas, e às vezes, na verdade, às vezes não, é bem comum em igrejas mais modernas, né? A gente tem aquela divisão de praticamente meia hora com meia hora, meia hora de louvor e depois meia hora de pregação, né? Tem igrejas que até passam pelo problema de que o momento de louvor é longo demais e sobra pouquinho tempo para pregação. Uhum. Então, acaba... Mas no louvor, Felipe, e aqui eu estou replicando o argumento desse, não é quando a gente dá ao Senhor é melhor dar do que receber? E na pregação a gente recebe? Esse que é o problema de muitos. Muitos pensam que, de fato, na pregação a igreja não participa. Né? Muitos pensam que, no momento do louvor, eu estou como igreja, adorando junto ao Senhor, né? Todo mundo está cantando. Na hora da pregação, mas é só o pastor que fala. Como assim? Como é que a igreja participa disso? E o povo esquece que, na hora da pregação, a igreja participa em comunidade, juntos ouvindo a palavra do Senhor, que fala ali, que fala ao seu povo naquele momento. A igreja recebe junto, a igreja participa junto, a igreja está atenta junta ao rei, que fala naquele momento através do arauto, que é o pastor. E ouvir a palavra de Deus de forma submissa é adoração. É adoração. É louvor. Eu acho que esse é um problema que as pessoas não entendem. Tanto que você vê as pessoas engajadas no momento do louvor muitas vezes. Sim. E quando chega o momento da palavra, mexe no celular, fica dispersa, tem aquela burburinho, aquela conversa, porque não entendeu que ela devia estar louvando a Deus ouvindo a palavra dele. Sim. Na verdade, o que ela está fazendo é desrespeitando a palavra de Deus e desrespeitando o próprio Deus. Muitas vezes, são até mais reverentes e espontâneos, não sei se a gente pode dizer assim, no momento do louvor. O momento do louvor é um fechar de olhos, é um levantar de mãos, mas você não vê, às vezes, a mesma postura na oração, na leitura da palavra, né, de uma atenção que é dada de uma forma talvez exagerada, no sentido de que a gente exagera para um lado e esquece dos outros, entendeu? No momento da música. A gente enfatiza muito um e esquece dos outros. Eu acho que um dos problemas que acontece sobre o momento de louvor é que nós acabamos esquecendo do Evangelho da Graça. E Sim. O evangelicalismo brasileiro, de forma geral, crê quase que num legalismo, uma salvação pelas suas obras. Sim. E isso vai refletir no quê? No momento de louvor sou eu que estou fazendo para Deus. Isso é importante. Sim, isso é verdade. Só que o evangelho vai falar que o que a gente faz para Deus não pode nos salvar. O realmente importante é o que Deus faz para nós. Boa. Entendeu? Então, na verdade, no evangelho, você recebe primeiro. Sim. Antes de você doar.
né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando a gente molda nosso culto, nossa liturgia, segundo o Evangelho, primeiro Deus vem a nós, na sua palavra, e depois nós respondemos. Tanto que o louvor é isso, é uma resposta. É uma resposta. O louvor não é uma iniciativa humana, o louvor é uma resposta à graça de Deus na nossa vida. Inclusive, quando a gente louva, mesmo que seja em resposta a um Deus que falou nos nossos corações e nos salvou, enfim, mediante a sua palavra, a gente responde pela força do Espírito, né? Sim. A gente sabe que nós não louvaríamos por nós mesmos, né? Nós estamos, inclusive, louvando porque Ele nos ajuda a louvar da forma correta e a gente sabe que muitas vezes ainda tem erros e tudo mais, mas Deus, Ele age também em meus louvores, né? A gente sabe disso. Deus, Ele acaba que, mesmo que a gente esteja louvando, Deus também acaba também falando ao seu povo do mesmo modo, porque quando a gente canta as Escrituras, trazendo aqui o nome do blog, quando a gente canta as Escrituras, Deus também está falando ao nosso coração através do que cantamos. Na verdade, a gente precisa entender que no culto sempre há 3 direções. Você tem o culto a Deus, vertical, Sim. né? O culto em edificação à igreja, horizontal. E o culto que deve ser entendível, conforme Paulo fala, para alcançar o incrédulo. De fora. Nessa ordem também de prioridade. Primeiro a Deus, a igreja e o de fora. Essas 3 coisas têm que estar juntas. Elas não é um momento para um momento para outro. Em todo momento, né, nós estamos louvando a Deus, edificando a igreja e apresentando o evangelho para o incrédulo. Exato. Então, quando você pensa assim, você tira um pouco aquela ideia de que é só no louvor que a gente vai a Deus e a palavra é o horizontal. Não, na verdade, todo momento. Paulo, quando ele vai enfatizar o cântico, né, em Colossenses, em Efésios, ele vai falar que o cântico, ele edifica um ao outro. A ênfase do Novo Testamento, ela é na edificação até quando a gente canta. Sim. Então, a gente precisa entender que todo o culto, então, ele edifica. Quando a gente entende que só o louvor... Só um momento de música, né? De música. Só o louvor. Só o momento de música é que louva a Deus, a gente está entendendo a coisa de uma forma errada. E isso pode levar ao nosso segundo grande perigo, que é qual? Que é menosprezar os outros elementos de culto. Que é o que a gente estava conversando já um pouco já, né? Então, o primeiro perigo, causar essa divisão desnecessária. Ter o momento de louvor, né? Ter o momento de música e os outros momentos do culto. Quais são os momentos de culto? Porque para a maioria das pessoas, os momentos de culto são louvor e palavra. Ah, sim. Mas a palavra, a Bíblia, vai prescrever mais elementos para ter o nosso culto. Sim. Quais são? Tem os sacramentos, né? Batismo e ceia, tem As a oração, as ordenanças. Brincadeira entre presbiteriano e batismo. As ordenanças, né? Não deixe de ser ordenança também. Não deixe de ser ordenança também. Não deu. Nem sacramento. Oração. Tem a própria leitura bíblica, né? Que tem momentos à parte também. Tem também ofertas, enfim. Então, não é só pregação e momento de música. Pregação, momento de música, oração, as ordenanças, as ofertas. Tem um livro sobre louvor que eu gosto muito da forma como ele coloca. Eu esqueci quem que é o autor, mas tudo bem. Ele fala que nós somos chamados para cantar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, ouvir a palavra na pregação e ver a palavra nas ordenanças ou sacramentos. Esses 5 elementos, eu acho que eles são, pelo menos, o mais basilar que a Escritura do Novo Testamento apresenta para um culto. Né? Daí vai ter a questão de se aviso inclui ou não, se oferta inclui ou não, mas isso é um toque para um outro VCast para a gente gravar, sobre o princípio regulador e o princípio normativo. Boa. Mas eu acho que esses 5 elementos, pelo menos eles têm que estar lá. Né? A gente tem que cantar, a gente tem que orar. Né? Tem um mandamento bíblico para a gente orar, levantar as mãos. Tem um mandamento bíblico para a gente ler a palavra publicamente. Tem um mandamento para pregar, tem um mandamento para as ordenanças. Então, quando a gente vê só essas 2 coisas, louvor e palavra, a gente começa a... Primeiro que já despreza os outros, né? Só nesses 2 aqui, mesmo que você reconheça o papel da palavra, você está desprezando os outros. Sim. Só que o mais comum é que o pessoal só fica com louvor. Isso. Despreza até a palavra. Tem igrejas que estende para 40 minutos. Às vezes as músicas nem são tão longas, mas o dirigente da música começa a falar ali, começa a orar. Ele prega bastante, né? Acaba que prega no outro momento, né? Por isso que eu comentei na primeira parte, né? Acaba virando um culto dentro do culto, muitas vezes. Né? Não tem sua própria pregação, tem sua própria oração, tem seu próprio louvor e... Exato. E daí,
Nossa, já foi 1 hora. Ó, você tem 15 minutos para falar, pregador, né? Exatamente. E o problema de menosprezar os outros momentos de culto, quando se enfatiza muito a questão da música, é, por exemplo, a gente canta durante 30, 40 minutos, tem a pregação, mas os outros momentos, os outros elementos de culto, como a oração, que geralmente é a mais desprezada, né, fica tão pequenininha, esquecida ali. A gente canta 30 minutos e muitas vezes a gente toma um momento de oração por 2 minutos. Pois é. E aliás, quando você vai pegar o Atos, a ênfase é a oração. Sim. Em Atos, a ênfase é a igreja orando junto. Eles se reuniam para orar, se reuniam para orar. Em qualquer crise eles estavam juntos para orar. E hoje a oração foi tirada das nossas igrejas, né? Exatamente. Que é uma coisa que precisa se recuperar. É engraçado que a gente basicamente ora para começar e para acabar, como se fosse uma forma. E a gente ora no momento que a gente acha mais valioso no culto. Quer dizer, a gente não, mas das igrejas, que é a oferta. Exatamente. É. Entendeu? Então é um outro tipo de oração. E eu acho que isso é desonrar a Deus. Sim. Porque nós louvamos a Deus quando nós pedimos a Ele. Nós louvamos a Deus quando nós obedecemos a Ele intercedendo por outros. Quando confessamos nossos Quando pecados. nós confessamos nossos pecados, nós mostramos que Ele é santo. Sim. Então, todas as etapas estão louvando a Deus. E qual que é um terceiro perigo que você vê? O terceiro perigo é justamente essa divisão e esse menosprezo pelos outros elementos pode levar ao terceiro perigo, que é fazer com que esse momento de música, ou mais conhecido como momento de louvor, pareça um show. Né? Ele está tão centralizado ali, está sendo tão enfatizado que a música se destaca demais, a banda começa a se encher, talvez, um pouco de orgulho por estar no momento principal do culto e pronto, acaba virando um show. Né? As músicas são tocadas de um modo que, de fato, são apresentações, a igreja não participa muitas vezes, tem esse perigo. Né? Então, primeiro perigo, a divisão desnecessária. Segundo perigo, esse menosprezo pelos outros elementos e, consequentemente, fazer com que esse momento de música pareça um show. Você vai separar ele e glorificar ele, né? Exato. E daí para isso você precisa glorificar quem realiza esse momento, né? Então, que é a banda, o palco, o show. Então você vai ter luzes, você vai ter um som alto, porque tem que ouvir todos os instrumentos, você vai ter solos, você vai ver a banda se mostrando. E principalmente porque, como são várias músicas seguidas, ao contrário dos outros elementos, que não temos vários momentos de oração sequencialmente, vários momentos de pregação, né? Seria estranho. Vários momentos de ceia, batismo sequencialmente. Batismo, sei, né? Quando tem mais de uma pessoa. Mas, como o momento da música são várias, uma atrás da outra, realmente fica muito diferente. A gente sabe que a gente está falando aqui que o momento de música é algo errado, né? Deixando bem claro. Né? É algo bom, é algo legal, não fere o princípio regulador, nada do tipo, né, que a gente vai tratar depois. Mas a gente tem que ter cuidado de não parecer realmente que esteja no meio de apresentação, justamente também porque são várias músicas seguidas. Então, você acaba de tocar uma música, começa a tocar outra, e é de um modo diferente, é de um modo que você está se apresentando, às vezes a igreja não conhece, a igreja não acompanha, tem palco, aquela coisa toda, e daqui a pouco vai virar um espetáculo. A gente volta naquele ponto, né? Que, como a gente falou, né? Vertical de louvor a Deus, horizontal de edificação e o alcance do perdido. Quando você tem uma música que é show, sim, na verdade você fere todos esses princípios. Exato. Você não está louvando em primeiro lugar a Deus, você está exaltando o homem. Você não está edificando uns aos outros, que é o mandamento que Paulo dá quando no canto. Você, na verdade, está cada um querendo se glorificar, a igreja não canta. Sim. O alvo do louvor é a igreja cantar. Exato. O da música. E você não está nem alcançando o perdido, porque ele vai perceber quem que é o centro das atenções. Né? Não é mais Jesus. Mesmo que você grite Jesus, 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 várias vezes, e repete isso umas 50 mil vezes, isso não adianta se as luzes, a glória, as palmas estão todas para você. O próprio descrente vai perceber isso, né? Quando ele vê nos outros elementos, a igreja participando, a igreja orando, a igreja cantando, lendo a palavra, ouvindo a palavra junto. E na hora da música, a igreja não participa, a igreja só assiste. O próprio descrente, eu já ouvi de descrente realmente falando isso. Eu acho legal, né, aquele momento do culto, onde tem uma banda que se apresenta, né, tal. Eu já vi de gente falando isso. Sim, porque a gente pegou os mesmos moldes que eles conhecem nos shows e importou. Exatamente. A gente falou, vamos fazer a mesma coisa que o mundo.
E depois a gente fala, não, seja mundano. E eles não veem a igreja participando, então acaba que, consequentemente, eles vão pensar isso. Mas uma coisa legal, talvez para evitar que isso aconteça, é o quê? Obviamente, a gente estava conversando aqui, buscar cantos congregacionais, né? A gente já conversou sobre isso no outro VCast, né? Os recomendações para líderes de louvor, né? Sobre escolher músicas, aquela coisa toda. Então, cantos congregacionais onde a igreja participe, né? Onde ela possa cantar e compreenda a letra. Liga a luz, irmão. Exato. Liga a luz, entendeu? Eu me perdi aqui, liga a luz ali pra cima. Não, aqui tá ligado a luz. Liga a luz para que todo mundo possa estar, não é o foco no palco. Tolicamente de emoção, onde os cabelinhos do braço aqui sobem e tudo mais, mas você muitas vezes não sabe nem o que está cantando, porque a emoção está muito forte e deixando claro que não é errado a emoção, inclusive pode gravar sobre isso depois, sobre a questão do emocionalismo. Mas uma coisa também legal é que pode ajudar, que nos intervalos das músicas, por exemplo, eu não estou falando que agora o cara deve pregar, né, como a gente estava conversando aqui, em cada música. Em vez de pregar, você pode fazer uma leitura bíblica, por exemplo. Né? Fazer a leitura de um breve versículo que faça esse link de uma música para outra. Ou fazer uma breve oração. Ou dar uma breve introdução sobre essa música, por exemplo. Né? Falar rapidamente, agora nós vamos cantar sobre isso, isso, isso. E pronto. E se não tiver nada, não é estranho também a igreja ficar em silêncio. Aí geralmente grupos de música tem aquele receio, né? Nossa, entrou uma música, outra vai ficar aquele silêncio, né? Faz alguma coisa. Tem que estar fazendo solinho, tem que estar... Aí alguém tem que pregar, fundinho. Tem que dar o devocional, né? Com fundo assim musical. Não tem problema. A igreja, ela não está ali, lembrando, para assistir um show, apresentação. Então não tem problema se ficar poucos segundos em silêncio. Não tem problema, você não está no show, você não... Então, tem esses cuidados também que podem ajudar. Sim. A gente poderia falar muito mais sobre os elementos de culto, sobre liturgia, mas fica para um próximo VCast. Obrigado por assistir esse VCast, espero que você tenha sido desafiado. Deixe seu comentário sobre o que você pensa sobre o momento de louvor aqui embaixo. E se você prefere a versão em áudio, você pode ir no nosso blog e assinar o podcast também. E não esqueça, cante as Escrituras. canteasescrituras.com.br. Até a próxima. Até a próxima.